onde as mãos se podem ver. Desse vício a gente sai, prontos pra se conhecer. Olá! Boa noite, Boa noite, tudo bem, Ti? tudo jóia. Então tá bom, seja bem-vindo. Muito Galera obrigado. que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Tá vindo uma turma do Ti aqui também. Clelton, tudo bem? Boa noite. A todos que estão chegando, uma boa noite. Oi, Nair, tudo bem? Eu acho que a Nair é nova aqui também, veio do perfil da espiritualidade com o Thiago e tantas outras pessoas. Gente, vamos iniciar. Antes de apresentar o Thiago, eu quero fazer só uma prévia de como que eu conheci o conteúdo do Thiago e o Thiago aqui dentro do TikTok. Foi através de uma perda. Eu sofri uma perda, eu estava num momento muito sensível da minha vida, onde eu perdi uma amiga minha. E foi muito recente, eu não sabia como que funcionava, né? Todo esse processo, enfim. E foi uma das primeiras lives que eu comecei a assistir aqui no TikTok. E eu vi, e é engraçado que esse conteúdo do Thiago, boa noite a todos que estão chegando, aparecia muito para mim na For You. Demais, aparecia demais. Falei, acho que tá na hora de eu entrar em contato com esse rapaz. E aí, a live dele é uma live que bomba demais, gente. Então tá todo mundo pedindo suporte espiritual, quer ter contato com seu ente querido. E as pessoas vão colocando o nome completo e a data de falecimento do seu ente. Então eles vão repetindo essas informações de maneira muito contínua. E eu, meu Deus, como que esse homem vai me perceber? Me notar aqui. E aí eu comecei a fazer igual a galera. Coloquei que eu perdi uma amiga em tal data e que eu queria muito ter algum contato dela. E o tio, eu lembro que ele olhou e falou assim, amigo, não tenho como te ajudar porque você não é parente direto e ela faleceu há pouco tempo. É muito pouco tempo do desencarne para ter um retorno desse. Eu falei, putz, ferrou, né? Mas ainda assim eu insisti em continuar na live. E aquela paz que eu buscava eu encontrei. Então, trazer esse conteúdo, e aí eu indico esse conteúdo para todos vocês, meu público, galera que está chegando aqui agora, assistam o conteúdo do Thiago, porque ele traz luz, é uma coisa que eu não sei explicar. Essa paz veio através do conteúdo, eu consegui respirar, sentir um pouco mais o abraço que eu estava buscando, ainda sem essa resposta que eu queria. E nisso comecei a frequentar mais as lives, a gente começou a conversar um pouco mais. E tem muita coisa interessante, além do que ele coloca ali ao vivo, né? Ele tem várias ações que envolvem tanta gente, tantos projetos, que é lindo de se ver. Então, para mim, é muito emocionante trazer o Thiago aqui. Foi difícil trazer o Thiago aqui, que essa agenda dele é apertada, mas graças a Deus a gente conseguiu e eu estou muito feliz nesse dia, como se eu estivesse recebendo um presente. Amigo, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Muito obrigado ao nosso irmão Emerson, do canal M Digital, New for TikTok, né? Ficou muito bacana aí essa logomarca, né? Nada melhor também para alguém que é jornalista profissional. Eu quero aqui agradecer a presença de cada amigo, de cada amiga, e falar de espiritualidade, falar de Deus, falar de amor, falar de compaixão, falar de consolo, nada melhor do que o Espiritismo para nos esclarecer. Lembrando que nós não adotamos somente o segmento espírita, mas a nossa casa de Antônio Sales adota o segmento universalista, vendo em cada religião um ponto muito importante para que nós possamos conectar com Deus. Então, eu quero agradecer a presença do nosso irmão aqui também, né? Cada um que está aqui, e eu quero agradecer mesmo, tá, Emerson, nosso M Digital, pelo carinho, pelo convite, e nós estamos aqui para falar de espiritualidade. E antes de começar, eu queria, com a sua permissão, hoje eu postei assim, lá no Instagram, uma frase de Papa Francisco: as religiões são como idiomas diferentes para chegarmos a Deus. Então, não importa o que você crê, o que você acredita. O mais importante é que nós estamos em um só foco: a fé, a esperança, o amor e o perdão. É incrível você trazer essa fala, porque é justamente esse o contexto que eu usei na hora de enviar esse convite para todas as pessoas. Falei que a gente não ia falar sobre uma denominação, mas o que nos leva à conexão ao Criador,
a Deus. E o quanto isso seria importante, sabe? E aqui eu estou recebendo pessoas de várias denominações para assistir esse conteúdo, e eu estou muito feliz por isso, porque eu acho que a gente tem que abrir o nosso coração. A gente está falando de fé, que é a coisa mais linda que se pode falar. E conhecer esse conteúdo e ter o contato direto com esse conteúdo foi o que acalentou demais. E eu acho que assistam, gente. Assistam não só a live, mas depois acompanhem o Thiago lá nas redes sociais. Ele vai abrir live logo em seguida. Eu acho que é, sei lá, o tio, eu não sei nem explicar, amigo. Não sei nem explicar o quanto isso agrega, eu acho que na vida dessas pessoas que estão às vezes sofrendo, né, sem entender. Eu acho que talvez o que leva, pelo menos para mim, a primeira perda direta de alguém que eu amava, que eu amo, eu precisava de respostas. E às vezes a resposta é uma palavra de conforto, é um abraço, é essa voz calma e serena que a gente escuta através das lives. Então, na hora de enviar o convite, eu coloquei que é a espiritualidade com o Tiago, mas aquilo que nos leva à conexão ao Criador, a Deus. Eu espero que todas as pessoas estejam aqui ou vão chegar em algum momento, porque eu errei no horário do convite, depois saí reparando meu erro aí de todo mundo, mas está tudo certo. A gente vai fazer algumas perguntas aqui, o Thiago tem algumas coisas para poder falar também, mas vocês também têm voz de fala, então tudo que vocês colocarem aqui como questionamento, podem deixar, estando dentro aqui do meu campo de visão, a gente vai perguntar para o Ti, tá bom? E aí a minha primeira pergunta para você, Ti, é como que foi o seu primeiro contato com a espiritualidade? Como que você descobriu esse dom? Vamos lá, então. Eu vim de uma família espírita. A minha família tem cerca de 120 anos de espiritismo. Eu manifestei a minha mediunidade a partir dos 4 anos de idade, que eu me lembro. Mas, segundo a minha avó, meu avô, o qual eu fui criado, eles já falaram comigo que a minha mediunidade veio de berço. Mas os meus primeiros sintomas mediúnicos, o qual lembro e eu tenho uma perceptividade, foi a partir dos 4 anos de idade. Então, eu pude ver que dentro desse sentido, eu pude desenvolver, pois eu já estava numa família espírita, eu já estava dentro de um contexto religioso onde já era normal a manifestação de dons. Então, desde os 4 anos de idade, eu já vinha manifestando um afloramento mediúnico, porque todos nós temos mediunidade. Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que todos nós somos médiums, porém uns são mais desenvolvidos, outros são menos desenvolvidos. Uns são mais aflorados, outros são menos aflorados. Em algum ponto, nós temos uma percepção do outro lado da vida. Então, o meu afloramento foi a partir dos 4 anos de idade. Bom, vindo de família que já desenvolvia, então em momento nenhum isso te deu algum medo, alguma resistência? Acho que não, né? Não, porque já era tão comum nós comungarmos ali as manifestações espirituais, que para mim era como se fosse um arroz com feijão, um café com leite, é algo do dia a dia, algo comum, porque minha mediunidade, ela é como eu estou te vendo aqui. Então, é muito comum, né? Nós acreditamos que a mediunidade é um processo natural do ser humano. Isso não é coisa de outro planeta, não é dom de outro mundo, isso não é algo esplendoroso que vai fazer de nós super-heróis. Não, é algo natural. Allan Kardec mesmo nos diz, a mediunidade é uma faculdade natural do homem. O problema é que muitas das vezes o homem se engrandece achando que é superpoderes, achando que é algo sobrenatural, que ele tem em suas mãos algo que pode mudar a terra. Não é nada disso. A mediunidade é um campo muito natural, sensível e que, se for bem usada, pode acolher, abraçar e ajudar muitos irmãos que estão em nosso redor. Perfeito. O seu avô incorporava o Dr. Fritz, né, para cirurgias espirituais, né? Sim, o meu avô, ele era médium de manifestações físicas, ou seja,
Quando José Arigó foi um médium que todo mundo conheceu, né, aí no Brasil. José Arigó recebia o Dr. Fritz. Depois da morte de José Arigó, Dr. Fritz, na década de 70 e 80, foi a Caratinga, onde nós éramos criados. E lá o próprio Dr. Fritz convidou meu avô a fazer as cirurgias espirituais. Lembrando que meu avô era pedreiro, né? Mas ele fazia cirurgias com bisturi, cortava, costurava, porque não era o meu avô. O meu avô só era um instrumento. Meu avô mal falava o português. Quando ele incorporava Dr. Fritz, o meu avô falava alemão fluente. Então, foi um processo muito tranquilo. O meu avô aceitou essa missão. Muitas pessoas, Argentina, Paraguai, Uruguai, pessoas do Brasil todo iam a Caratinga de caravanas para estar fazendo aí as cirurgias espirituais com o Dr. Fritz. À época, existia uma revista que era do mesmo patamar da Veja, chamava O Cruzeiro. Seu pai e sua mãe devem lembrar dessa revista. E o meu avô concedeu uma entrevista para a revista O Cruzeiro, falando, né, das atividades que eram realizadas gratuitas, sem cobrar absolutamente nada, que eram as cirurgias espirituais na década de 70 e na década de 80. Uau! Amigo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Há quanto tempo que você tá no TikTok? Olha, eu estou no TikTok, se eu não me engano, vai fazer 4 anos. 4 anos, perfeito. E como que foi trazer esse conteúdo para a internet? Vamos lá. Me con- Eu fui um dos pioneiros no TikTok a trazer as psicografias. Eu comecei a realizar as psicografias, eu tinha somente a minha esposa que me seguia no TikTok. E eu conheci um homem fantástico, um espírita, um verdadeiro espírita do TikTok. Ele chama Senhor Jaime, o Jaime do tratamento espiritual. Ele é um homem de conduta sério, um homem, ele é aposentado da Petrobras, então ele não precisa de internet, não precisa de estar, né, dependendo de marketing digital. Então é um senhor que dá a sua vida para o tratamento espiritual via TikTok, chama Jaime Oliveira. E ali eu comecei a conversar com o Jaime, e o Jaime falou: Tiago, por que você não divulga seu conteúdo? E acabamos que eu comecei a divulgar o conteúdo e ali puf, cresceu, e que hoje tem vários outros médiums aí que realizam também psicografias, graças ao nosso início aí é, na plataforma digital, mas lembrando que as psicografias são gratuitas, não existe psicografias pagas. Se você receber uma psicografia paga, Tiago, eu paguei para receber uma psicografia. Você vai fazer isso aqui com a carta, ó. Eu paguei a psicografia. Você vai rasgar, porque psicografia você não cobra. Psicografia é um dom divino. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz assim: de graça recebestes, de graça dastes. Ou seja, é um dom que eu recebi de graça e que eu devo passar de graça para os irmãos. Então, todas as psicografias são gratuitos. Aqueles que cobram não estão seguindo a lição de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção comigo, o Emerson. A sua mãe te deu, a sua mãe te tirou o peito para fora para você mamar, de graça. A sua mãe te deu comida na boca, de graça. A sua mãe trocou suas fraldas de cocô e xixi, de graça. Sua mãe te deu banho, de graça. A sua mãe te carregou no braço, de graça. Será que depois que ela morrer, ela vai te cobrar alguma coisa? É um absurdo. Quem te ama de graça durante a vida também te ama de graça após a morte. Então, se você pagar por uma psicografia, rasga ela, porque o seu parente jamais, jamais irá cobrar por uma escrita do outro lado. Ô, tia, aquilo que você fala, né? O telefone toca de lá para cá. Isso acontece ao vivo, Léo. Acontece ao vivo em live. Então ele tá na live dele,
É toda uma galera que está lá presente, pessoal pedindo para se comunicar, mas ele, por mais que ele teria boa vontade de atender alguém ali, não é ele que escolhe a espiritualidade que se faz presente. E ali vem a resposta ao vivo, em live. Então, muito interessante. Mas, amigo, agora eu queria até tirar uma outra dúvida em relação a isso. Você estava em situações, se todos nós desenvolvemos a mediunidade, aquele que usa de má fé, você acha que a espiritualidade abandona? Vamos lá então, né? Existe aquele famoso ditado: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Primeiro ponto, para que eu possa ser um médium, eu tenho que ter um trabalho secular. Porque durante o dia eu sou Tiago, professor. Durante o dia eu sou Tiago, que tem a minha profissão, terapeuta. Durante o dia, eu sou o Tiago que trabalha para sustentar minha esposa. Durante o dia, eu sou o Tiago que trabalha para sustentar os meus filhos. Durante o dia, eu tenho que ter a minha profissão, a minha labuta. Então, eu falo que durante o dia é o Tiago profissional que trabalha, assim como qualquer outro aí de CLT, de carteira assinada, trabalha. Agora, durante a noite, eu sou o Tiago missionário. Então, durante o dia, eu sou o Tiago que tem a profissão de estar sendo um homem que trabalha comumente como qualquer outro. Mas durante a noite, eu sou o Tiago missionário. Durante a noite, nós realizamos esse trabalho como missão. Então, a missão, ela é entregue gratuitamente, porque assim eu creio nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, anunciar o evangelho é levar o consolo, uma orientação espiritual. Daqui a pouquinho nós vamos falar os tipos de cartas psicografadas que existem. E lembrando que não é só enviar o pedido lá no TikTok e esperar, porque nós acreditamos na manifestação espontânea. Eu não chego aqui e vou evocar um espírito aqui para esse espírito escrever. Não, eu acredito que a comunicação vem de lá para cá. Se for um momento, você há de receber. Nós psicografamos por mês aí mais de 1.000 cartas. Então, são cartas, recados, bilhetes, né, orientações que chegam até os nossos irmãos. Por isso, nós cremos na gratuidade do trabalho. O nosso Instituto Espírita, este ano, completa uma década. E o grupo espírita que a minha família, nós frequentávamos em Caratinga, já vai fazer esse ano 130 anos. Então, são 130 anos de trabalho gratuito. E o nosso Instituto Espírita vai fazer uma década, 10 anos este ano, de trabalho gratuito. Nós devemos conciliar. Você deve conciliar sua vida. Você é o Emerson jornalista aqui no TikTok, exercendo o seu trabalho de anunciar, né, esse conteúdo maravilhoso. Mas durante o dia, você é o Emerson que tem o seu trabalho. Você tem a sua carteira assinada, você tem as suas despesas da casa. Então, assim também nós acreditamos que quando nós conciliamos casa e missão, nós sabemos dosar e tudo dá certo. Galera, vocês estão mandando bastante mensagem. Tem muita gente manifestando aqui que recebeu cartas através do Thiago, endossando tudo isso, a credibilidade do trabalho dele. Gente, quem quiser colaborar, tem tantas ações sociais que são desenvolvidas através do canal do Thiago, é muito bacana. Depois ele monta vídeos, é ação de Páscoa. Agora tá ativado o Dia das Mães, né, Ti? Depois a gente pode até falar, a gente coloca aqui no ar. Gente, eu acho que é super importante, porque é tanta gente envolvida, além do que ele já traz aqui em live, então é lindo demais. Ô, Ti, no caso você teve que se adaptar para entrar na rede, assim, como que foi trazer a espiritualidade? Porque, assim, existe algum ritual para poder se comunicar através da internet? Como que foi se adaptar a esse conteúdo além do físico? Vamos Sabe? lá, Tem o contato direto com a pessoa. vamos lá. Só adentrando um pouquinho aqui nas obras sociais, tem pessoas que falam assim: o Brasil está perdido, o Brasil está no buraco,
o mundo está perdido. Eu não acredito nisso, não, porque eu acredito na força da união. O salmista Davi nos diz assim no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a prova viva é os nossos projetos sociais. Ano passado, nós conseguimos entregar 2.000 brinquedos, graças ao TikTok. 2.000 brinquedos. Ano passado, nós entregamos 450 ovos da Páscoa. Este ano nós entregamos quase 2.000 ovos da Páscoa. Nós fizemos rua de lazer, campanha do agasalho, já são mais de 10.000 litros de leite que nós já conseguimos entregar, fora aí as ações sociais que nós estamos realizando, tudo com prestações de contas, todas as lives que a gente faz para arrecadar no supermercado, né, os produtos, postamos as notas fiscais no grupo da instituição, também nós filmamos, né, e nada melhor, a maior prova que a gente realiza os trabalhos é a filmagem. Então, temos a filmagem ajudando as ações no asilo, ajudando as crianças da comunidade, ajudando as escolas, creches. Então, eu acredito que a força da união, ela é esplendorosa. Quando as pessoas falam que o mundo está perdido, eu fico pensando, meu Deus, eu acho que não, porque tem tantas pessoas boas. Tem aqui a Marli Bel, estou vendo a Deise, a Ângela, a Luana, né? Tem tantas outras pessoas que eu podia falar o nome aqui. Tem a Emília, tem o Cleuton, que é o nosso braço direito, né? Então, nós estamos realizando tantas obras de caridade. Tem a Ângela Prado aqui. Então, eu vejo que a força da união é capaz de transformar o mundo do amor. Agora, para nós trazermos a espiritualidade para a internet, vamos dizer assim, nós acreditamos que o mundo espiritual tem uma tecnologia muito maior do que a internet, muito maior. No mundo espiritual, não existe aquela coisa de máquina de datilografar, que na lamparina, né, que tem aquela coisa da idade da pedra. Não, pelo contrário, o mundo espiritual é muito mais evoluído do que o nosso. Então, para nós trazermos essa reunião espírita ao vivo, nós temos uma série de preparação. Nós temos leitura, nós temos um momento de alimentar-se menos, porque nós temos que ter uma alimentação mais saudável durante o dia, ou 2, 3 horas depois, antes de começar a live, a gente tem que estar em pleno jejum. Nós devemos nos preparar, porque essa tela que está aqui chegando aí no nosso pessoal, isso é uma tela que, espiritualmente falando, isso abre, isso transcende. Então, a gente fala muito que nós devemos ter cuidado com o conteúdo que a gente vê na televisão, que você vê, né, nas plataformas de Netflix, tal, tal e tal, porque a gente traz isso para nossa casa. Então, todas as vezes que a gente abre uma live, a gente está levando um centro espírita para a casa da pessoa. Nós agora temos um canal no YouTube, que é o nosso canal oficial. Na sua televisão dá para você ver. Todas as terças-feiras nós temos Evangelho no Lar. Quarta-feira nós transmitimos a palestra. Quinta-feira nós temos o Santo Terço. Então, você tem um centro espírita dentro da sua casa. Ah, Tiago, eu não tenho tempo de ir no centro espírita. Muitas pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Belo Horizonte, esse dia a dia corrido, você quer chegar em casa, quer dormir para trabalhar amanhã. Então, o que nós fazemos? E o que nós fizemos? Nós estamos levando o grupo espírita para a tela da sua televisão. Lá no YouTube você tem acesso às nossas reuniões que são transmitidas, Evangelho no Lar, para você rezar com a gente, com um copo de água aí do lado. Você pode participar também do Santo Terço de Frei Julião e as palestras sobre mediunidade, sobre dons espirituais, sobre reencarnação. Nós estamos trazendo para a tecnologia a doutrina consoladora ecumênica, que vai além da doutrina espírita, que alcança os católicos, que eu sou apaixonado, os umbandistas, que eu sou apaixonado, os candomblecistas, os evangélicos.
eu falo o seguinte: o meu mentor espiritual, ele chama Frederico. O nosso mentor espiritual, ele me diz a seguinte frase: Tiago, a minha religião é o amor, nada mais que isso. E ele cobra isso de mim todos os dias. Tiago, a minha religião é o amor, nada mais que isso. Então a minha religião, ela está na Umbanda, ela está no Candomblé, ela está na igreja evangélica, está na igreja católica. A minha religião, ela vai muito além de uma placa de igreja. A minha religião vai nas atitudes, vai no abraço, te dá um ombro para você encostar e chorar, um abraço de consolo, enxugar as lágrimas. Então, nós estamos aqui sempre nessa jornada, sem pregar placa de instituição. Tanto é que nós nem colocamos Centro Espírita Antônio Sales. Você vê na nossa logomarca, é apenas Casa de Antônio Sales. Casa de Antônio Sales. Na instituição, no jurídico, no cartório, na contabilidade, na Receita Federal, tem que ter o cadastro certo. Instituto Espírita Antônio Sales. Mas nós não estamos aqui para pregar só o espiritismo. Então, o nosso nome fantasia é Casa de Antônio Sales. É uma casa que está aberta para orar, para rezar, né? Para cultuar os orixás, para cultuar os caboclos, para cultuar a diversidade religiosa. E eu acho que todas as pessoas de todas as denominações acabam sentindo essa paz. E é engraçado porque você tocou num assunto super importante. Assim, eu era kardecista, eu frequentava um centro aqui na Sé, e da Sé para minha casa, gente, dá 2 horas e pouco de distância. Então, acabei abandonando meu tratamento justamente por conta disso, porque a distância impactava demais. Paulistano, corrido, não tem tempo para nada. Obviamente, a gente tem que ter um tempo para cada coisa na nossa vida, inclusive o espiritual, obviamente. Quer dizer, sobretudo com o espiritual, reformulando essa frase. E a gente falar sobre isso, eu acho que é importante, de fato. Hoje a gente tem uma internet, a gente tem na internet conteúdo que, se bem usado, vai agregar demais à sua vida, agrega demais. Então, além de uma live, é a live, é todas essas ações que são prestadas contas aqui através de vídeos, mais o YouTube, o canal do YouTube, onde você consegue assistir as palestras. Gente, quem nunca assistiu, eu convido para ter a experiência de assistir, porque a paz você sente. É algo que é inexplicável. É como se você estivesse se fazendo presente nesses espaços, nesses locais, você sente uma paz que você consegue levar para o seu dia e para a sua vida. É demais. Amigo, mas aproveitando, já aconteceu, tipo, o oposto de algum espírito negativo se fazer presente durante uma condução de live, por exemplo, e tentar até interferir negativamente no andamento dela? Vamos lá. Nós acreditamos o seguinte: eu acredito e eu tenho muita fé nisso aqui. Eu tenho muita fé na Bíblia Sagrada. Muita fé. Eu tenho muita fé no Evangelho. Então, Jesus nos diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, onde tem luz, é impossível ter trevas. Nós podemos ter ataques espirituais, mas o ataque espiritual é aquele cachorro que fica atrás das grades só latindo para tentar nos fazer medo. Mas onde tem a presença de Deus, tem tudo. Onde tem o axé, tem tudo. Onde tem a paz, tem bênção. Onde tem bênção, tem luz. Onde tem luz, é impossível de ter trevas. Então, nós acreditamos que quanto mais nós estivermos sintonizados na luz, mais nós vamos nos encher de luz e muito mais longe as trevas vão ficar de nós. Então é impossível de ter um ataque espiritual ruim ao vivo, porque nós estamos reunidos ali no nome do Cristo, no nome do Todo-Poderoso, Onde tem do oração. grande arquiteto do universo. Em algum momento, assim, você sentiu que, sei lá, que alguma situação, por exemplo, você tá recebendo orientação, quer dizer, você está recebendo a espiritualidade para direcionar para uma pessoa em específica e ficou alguma coisa em haver, tipo, não veio a resposta por completo, às vezes por alguma situação de
Vamos lá. Quando as pessoas pedem carta psicografada, o que as pessoas pensam? Pensam em Chico Xavier. Chico Xavier, vamos falar aqui, é um médium perfeito. A mediunidade de Chico é única. Existem vários tipos de mediunidade. Nós estudamos na palestra que está lá no YouTube sobre os dons espirituais. E o apóstolo Paulo nos diz assim, olha que bacana, ó, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 4, olha que fantástico. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha o versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, quando a pessoa chega lá na live, ela acha que vai receber uma psicografia falando assim, minha mamãe Joana, meu papai José, o cachorrinho, o meu irmão Mário, a tia Suzy. Não é bem assim. Isso é típico da carta de Chico. Mas nós temos essas cartas, sim. Então, nós vamos explicar os 5 tipos de cartas psicografadas que nós temos durante a live. Nós temos as orientações espirituais. O que é uma orientação espiritual? Um espírito amigo nos traz uma orientação para a sua vida. Seja orientação na vida sentimental, orientação no amor, orientação na vida espiritual, orientação no trabalho, orientação pessoal, uma orientação no caráter material, financeiro, uma orientação em alguma dificuldade que você está passando. Essa orientação espiritual é uma palavra amiga que os espíritos trazem no papel para estar te dando forças no dia a dia. Então, o primeiro ponto que a gente viu aqui, Emerson, é as orientações espirituais. A segunda carta psicografada que nós temos são os recados. O que é um recado? O espírito, ele não cita o nome do pai, da mãe, do João, do José, mas ele fala direto para você. Um recado do pai do Emerson. Seu pai está mandando tal recado. O recado, ele é direto. Então, nós temos as orientações espirituais, que é do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. Nós temos os recadinhos, né? Os recados, Emerson, sua mãe manda te dizer tal coisa. Nós temos as notícias. Sabe o que é uma notícia, Emerson? Vamos supor assim, a sua mãe está lá na UTI, no hospital, internada. Você pode ir lá na UTI, qualquer hora? Não, por agendamento. Não pode. O que você tem que fazer? Antes de tudo, conversar com a enfermeira, conversar com o médico, para você ir nessa UTI. Então, a notícia funciona da mesma forma. A notícia funciona o seguinte: quem traz a notícia do seu parente é um guia da nossa casa. Então, você fala, Tiago, eu quero uma notícia da nossa mãe. Então, tem um texto básico que a espiritualidade usa. Neste momento de luz e de paz, a espiritualidade amiga, através do mentor espiritual desta casa, nosso irmão Frederico, traz informações espirituais da mãe do nosso irmão Emerson, Dona Maria, o qual encontra-se bem, está em paz, foi recebida, está passando pelo processo de entendimento, está sendo esclarecida, muito em breve pode visitar a família. Isso é uma notícia. Então, nós estudamos aqui a orientação espiritual, que é uma mensagem de luz para você, o recado, né, que é uma mensagem direta do espírito para você, e as notícias, que é o mentor da casa que traz. Mas nós temos também as mensagens. As mensagens, elas são as mensagens detalhadas, a que o povo gosta. Essas mensagens são aquelas onde o pai fala o nome do pai, fala o nome da mãe, fala o nome da avó, fala onde está, fala o que passou, como foi resgatado. A mensagem detalhada. Essas cartas detalhadas, ela tem mais ou menos 10, 15, 20 folhas, 6 folhas. Depende muito do espírito.
né? Então, nós temos orientação, recado, notícia, a mensagem e, se eu não me engano, tem mais um outro aqui que a gente trabalha também. São relatos espirituais. Então, nós estamos aqui trazendo essa espiritualidade diversa para os nossos irmãos. Ô, Ti, tem um que é a mensagem com o anjo da guarda, não é? Aquele contato Ah, com o anjo da guarda. isso. É esse. E a cartinha do anjo da guarda, bem lembrado. O que é a carta do anjo da guarda, galera? É você pedir uma mensagem do seu guia espiritual. Anjo da guarda, guia, mentor, anjo de Deus, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Então, o seu guia é o seu anjo da guarda. O seu mentor é o seu anjo da guarda. A gente fala de uma forma mais católica para todo mundo entender. Porque se eu falar assim, mensagem do seu guia, quem que é o meu guia? É o seu anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, essa carta do anjo da guarda é uma mensagem do seu guia. Quem que é o seu guia espiritual? É um preto velho? É um caboclo? É um padre? É uma freira? É um irmão comum? Né? Depende muito, mas todos nós temos vários mentores para nos ajudar e um mentor de linha de frente, que é o nosso anjo da guarda, que está conosco desde o nascimento. Sim. Existe algum desses canais aqui que é mais imediato, por exemplo? Eu quero pegar o mais breve possível para ter um retorno rápido. Seria, por Na, exemplo, ve- mensagem, recado e tal. na verdade, você faz o pedido. Na hora, a espiritualidade escolhe. Por exemplo, a nossa equipe ela é composta por 4 integrantes, né? Vamos dizer assim, a nossa equipe virtual, né? Nós temos a diretoria física. A diretoria física é aquela onde nós temos presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, conselho fiscal, né? É uma equipe jurídica onde a instituição funciona. Mas nessa plataforma digital, nós temos uma diretoria, um integrante de 4 pessoas, que tem a Emília. A Emília, ela é como se fosse uma diretora aí de departamento, ela recebe as pessoas, acolhimento espiritual. Ela é como se fosse a terapeuta do centro espírita. Todo mundo que tem depressão, crise do pânico, crise do medo, né? As pessoas que têm crise de ansiedade e quer conversar, fazer uma terapia gratuita, é só agendar com a Emília, né? Ela também trabalha muito aí no nosso marketing, ela revisa textos, né? Ela faz parte também dessa equipe de marketing aí, de textos, de revisão, né? De organização. Nós temos o nosso irmão Cleuton. O Cleuton ele é o diretor do departamento espiritual, vamos dizer assim. O Cleuton também é médium da casa. O Cleuton ele nos ajuda a psicografar as mensagens de anjo da guarda e de mentor espiritual. É um médium também de incorporação e ele é diretor do departamento de cirurgias espirituais. Então, Cleuton, ele é todo o responsável pelo corpo das cirurgias espirituais. Então, nosso irmão, ele separa os nomes, a agenda, os preceitos, né? Se você quer fazer uma cirurgia espiritual de quê? Na coluna, na cabeça, no braço, na mão, conversa com o Cleuton. A Emília e o Cleuton trabalham em equipe, porque quem tem depressão, crise do pânico, vai conversar com a Emília. Da Emília passa para o Cleuton. Então, são 2 terapeutas aí que tem. Junto com o Cleuton tem a sua esposa, que é a Anne. A Anne, ela trabalha toda ali respondendo o pessoal, nas dúvidas frequentes, no passe, é médium de incorporação que atua também junto com o Cleuton nas cirurgias espirituais, né? A Emília, ela é médium de sustentação, né? E ela traz para nós aí essa estabilidade junto com a Anne, com o auxílio do nosso irmão Cleuton. Eu estou à frente aí, né, da instituição já há 10 anos, ao lado, né, da minha mãe, ao lado dessa equipe. O nosso centro, né, ele conta com assistente social, ele conta com terapeutas, né, ele conta com a série de irmãos que prestam o auxílio àqueles que tanto necessitam.
Então, somos nós 4 aí que trabalhamos firmemente nesta obra. Gente, que energia gostosa que tá essa live. O pessoal mandando tanta mensagem bacana aqui embaixo. Alguém perguntou se pode fazer uma pergunta. Pode fazer, tá bom? Pode A gente ficar à vai vontade. em algum momento. Se eu não conseguir ler, o Thiago lê. O Cleuton, a Emília são maravilhosos. Sim, eles dão bastante retorno. Existe um grupo lá no Verdinho também. Quem quiser, depois vamos trocar uma ideia. A gente acaba direcionando, intermediando isso daí. E você conhece essa galera pessoalmente, Ti? O Cleuton, a Emília? Bora lá. A Emília, nós já nos encontramos aqui, né, várias vezes. O Cleuton, nós vamos nos, né, encontrar, né, ele com a sua esposa, agora em junho. O Cleuton vai vir do Ceará para realizar um retiro. Vamos realizar um retiro onde nós vamos ter aqui um encontro com a família, né? Aqueles irmãos que nos acompanham de forma digital vai poder vir, né? Já temos aí cerca de 15 ou 20 pessoas que vão vir aqui no nosso retiro, o nosso encontro anual que nós fazemos para conversar com todos aí e para estar tendo essa energia, sentir esse calor, né, humano. Mano, A Emília está sempre aqui de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, até mais um pouquinho, ela sempre está aqui nos dando assistência também na instituição. O Cleuton, como mora mais longe, pelo menos uma vez por ano ele vai estar aqui conosco. Nós temos a sede jurídica em Caratinga, nós temos o escritório administrativo em Pavão, que é Minas Gerais, e nós temos também a instituição em Guarapari, no Espírito Santo. Espírito Santo, perfeito. Ti, alguma história te marcou? Alguma leitura, alguma situação te deixou arrepiado ao longo de tantos anos você atuando nessa área? Teve algum caso em específico que mexeu com você que você olhou e falou, meu Deus. Olha, de forma digital, são vários relatos, mas eu me lembro que eu estava para tornar padre lá na minha adolescência. Eu cheguei a entrar num seminário, né, tentando fugir da mediunidade. Eu falava, esse negócio de mediunidade, isso é coisa de doido, eu prefiro ser padre, né? E eu já tive várias reencarnações aí como padre. E eu me lembro que no seminário, na entrevista, um padre, ele incorporou um ser lá e falou assim, seu lugar não é aqui. O que você está fazendo aqui? Segue a sua missão no espiritismo, vai. E eu escutei aquilo, eu fiquei com o olho sim. Depois o padre voltou em si e falou assim: Ô meu filho, vamos então entrar aí, né, para continuar os estudos? Eu falei: Não, padre, você acabou de me tirar daqui. Não, eu não tirei daqui, não. Você Aí, tirou, olha o trem que você incorporou então, que manda. Mas, enfim, tem vários outros casos aí onde eu pude ter a oportunidade, né, em uma reunião dentro de um centro espírita de 130 anos, né, eu pude ter oportunidade de conversar com Chico Xavier, e me passou uma mensagem muito linda, me dando forças para seguir a mediunidade. Então, foram esses 2 casos que marcaram a minha vida. existe, certamente, eu já sei a resposta, mas eu acho que a gente está falando aqui para 70 pessoas e tem muita gente que está tendo o primeiro contato com a espiritualidade, com o tema espiritualidade através dessa live, então acho que toda pergunta ela é muito válida. Você acredita que existe a cura através de uma ação espiritual em rede social? Através da internet é possível curar? Sim, porque na verdade a internet só é um canal. Nós acreditamos na cura à distância. Esta reunião, vamos falar tecnicamente falando? Tecnicamente falando, a cirurgia espiritual à distância se chama irradiação à distância. Você está aí. A sua mãe pode estar nos Estados Unidos, que você pensando nela, coração de mãe não falha. Ela também vai pensar em você. Então, nós acreditamos que a cura à distância funciona da seguinte forma: você dá o seu nome, e aí, né, o Cleuton passa algumas diretrizes da casa. Né? Para participar da cirurgia espiritual, você tem que deitar numa cama, né, ou num local,
com a meia luz, né, uma luz mais apagada, um ambiente mais tranquilo, um fundo musical, né, ter alimentado menos no domingo, uma alimentação mais saudável, não ter praticado, né, não ter praticado atividades sexuais, também não ter ingerido carne vermelha, nem álcool. Pelo menos 2 a 3 horas antes da cirurgia espiritual, você não consumir álcool e nem o cigarro. Então, o tratamento espiritual à distância, ele tem todo um preceito, ele tem toda uma diretriz para ser seguida. Então, são essas diretrizes que faz a sua cirurgia ser um sucesso, porque você seguindo a normativa da casa, você seguindo o que a casa te pedir, né? Eu vou seguir tudo direitinho o que tem que fazer. A cura vem. Porque nós acreditamos que mente sã, corpo são. Se o meu espírito está bem, o meu corpo também está bem. Quando nós estamos mal, doentes, é porque o espírito já está manifestando isso há muito tempo. Então, nós acreditamos que a cura, antes de vir no seu corpo, ela vem no espírito. Por isso que a cirurgia espiritual, o nosso objetivo é curar o espírito, porque o espírito estando bem, o corpo automaticamente reflete, né? Aí a saúde. Pois é, vários relatos aqui, ó, de cura da espiritualidade, ainda espiritual. Tia, uma curiosidade. No momento de psicografar, onde o Tiago está? Porque você está incorporado, aí rola aquela curiosidade. No momento da psicografia, o Tiago encontra-se de frente para a câmera. Tiago não sai dali. Tiago encontra-se ali. O que acontece? Existem as psicografias mecânicas. A psicografia mecânica, eu posso estar conversando com você aqui, normal, batendo papo, e psicografando. Posso conversar. A gente está aqui fazendo a entrevista e a psicografia mecânica vem, onde o espírito usa a mão. Ele só usa a mão. Ele O braço. você não tem noção do que está vindo ali através da escrita. Não, eu posso estar conversando com você e a escrita saindo. Uau! Normalmente. E tem a psicografia semimecânica. A semimecânica é aquela onde você tem que concentrar, o espírito irradia, né, no nosso psico e vem através da grafia. O que é a psicografia? Vamos lá. Psico-mente. Grafia escrita. Olha que interessante. Psicografia, psicomente. Grafia escrita. Então, é a ideia do espírito que cai sobre a mente, o nosso psiquismo espiritual, que vem através da grafia, da escrita, né? Então, através da psicografia também tem ela audível, né? Você, através da audiência, você escuta e escreve, sem precisar do espírito pôr a mão. Você pode, né, escrever aquilo que ele está ditando. Que além da psicografia, você tem a pintura mediúnica, que inclusive tem uma minha que está. Bora lá. A pintura mediúnica é psicopictografia. Psicomente. Picto, imagem. Grafia das mãos. Então, psicopictografia. Psicomente. Picto, imagem. Grafia com as mãos. A imagem que é feita pelo psiquismo através das mãos com auxílio espiritual. E no caso da pintura mediúnica, você incorpora um único ser. Sim, na pintura mediúnica ela é totalmente incorporada, né? Ela é totalmente... E é super interessante, gente. Ele faz em live. Então, a primeira vez que eu vi, eu parei na hora tudo que eu estava fazendo, porque é interessante, é uma pessoa totalmente diferente. Ele incorpora uma pessoa, se eu não me engano, ele é francês, pelo sotaque, Ti? Sim. Qual que é o nome do médium? O espírito chama Ricó. E aí, gente, é em live. Então ele vai conversando com o Cleuton, vai conversando com a Emília, vai dando dicas sobre as coisas, aí olha para a câmera, quando vai ver, sai uma imagem diferente da outra. E é uma coisa muito interessante. Essa eu fiquei até quase o final, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Mas é super interessante. E existe algum momento específico para você fazer esse tipo de trabalho?
Por exemplo, 2 vezes ao ano eu faço pintura mediúnica ou é algo que você Não, não. A pintura mediúnica só depende do espírito. Se ele quer trabalhar, a gente pode fazer até todo dia, se quiser. entendi. Tô falando que é o ser que ele incorpora é super interessante, ele é divertido, então o sotaque é bacana. Mas essa pintura é como se fosse a espiritualidade da pessoa? Essa é a pergunta do Léo. Essa pintura é do espírito. O espírito ele traz a pintura de vidas passadas, quem foi você na vida passada. Ele traz um mentor espiritual, ele traz uma imagem, ele traz uma foto, ele traz uma paisagem. São vários pintores, né? Monet, Ricoeur, temos aqui Portinari, Tarsila do Amaral, temos Van Gogh, Picasso. Então depende do dia, né? Depende do espírito que vai manifestar no dia, né? Mas é muito normal a gente fazer a sessão com Picasso e com Ricoeur. Interessante. Rainha do amor, na psicografia você só ouve ou também vê o espírito? Como eu disse, né? Eu tenho a clarividência, né? E Ele consegue a clarividência é o que eu vejo a todo tempo, a todo momento. Então, eu vejo chuva de rosas, chuva de luz, eu vejo o espírito chegar, eu vejo o espírito ir, eu vejo o espírito andar, eu vejo o espírito sentar, eu vejo o espírito a todo tempo. Você consegue ver, inclusive, quem está do outro lado, por exemplo, eu aqui, se tivesse algum espírito aqui, você conseguiria enxergar. Eu não vejo porque eu estou te vendo numa câmera, mas nós temos a perceptividade psíquica. Então, através do psiquismo nosso interligado, através dessa tela, eu tenho a percepção de quem pode estar aí perto. Teria alguém aqui perto? No momento, não. Poxa. Ti, os espíritos respeitam a sua vida pessoal? Claro, os espíritos respeitam a vida pessoal. Os espíritos sabem a hora de trabalhar. Durante o dia, espírito nenhum vem me atormentar. Por quê? Porque durante o dia eu sou o Tiago, esposo, o Tiago pai, o Tiago que tem que trabalhar, o Tiago que tem que pegar no pesado, né? O Tiago que tem que ter sua profissão. Durante a noite eu me entrego para a espiritualidade. É claro que durante o dia eu posso ver, eu posso sentir, mas eu sei o lugar certo e o momento certo, né? Nós temos que ser disciplinados. Tem pessoas que chegam, né, qualquer momento, nossa, tem um espírito aqui, tem outro ali, meu Deus. Opa, peraí, você está desequilibrado. Eu posso ver um espírito durante o dia, no meu trabalho, e ter a minha conduta normalmente. Até porque nem todo mundo está preparado para Tem pessoa que chega aí, nossa, que eu tô todo arrepiado. Aham. Eu posso arrepiar, eu posso ver um espírito durante o dia, durante a tarde, no meu emprego, no trabalho, mas ali não é o momento. Requer O que eu responsabilidade. faço nessa hora? Prendo os meus pensamentos em oração, em meditação, porque eu sei que o momento certo para o trabalho é quando eu me entrego para a minha missão. Então, naquele momento, eu sou o Tiago trabalhador. Eu não sou o Tiago médium à tarde. Eu uso a minha mediunidade em lugar propício para ser usado. Tem que ser muito responsável também, porque eu acho que nem todo mundo está preparado para receber uma informação, né? Sim, na verdade, tem muita marmotagem na internet, né? É Isso. muita marmota que a gente vê por aí, mas a gente tem que respeitar a evolução de cada um. Ti, deixa eu te fazer uma pergunta de cunho pessoal. Lembrando aí o histórico que eu trouxe ao nosso contato, então, ele veio através de uma perda, e uma semana antes dessa perda, pegando bem do começo, a mãe de uma amiga faleceu. E nisso nós nos juntamos, eu e mais 3 amigas, para poder dar o conforto para essa nossa amiga que perdeu a mãe. E nisso, uma das minhas amigas estava muito inquieta no carro, a Jaqueline. E ela estava muito inquieta no carro, falando muito sobre sentido da vida. Qual o sentido da vida se a gente vai morrer daqui a uns dias? Tudo pode acabar. Por que que eu tenho que levantar? Por que que eu tenho que trabalhar? Deus é injusto, algumas coisas desse tipo. E eu tentava tranquilizar o coração dela, falando que a gente não sabe como é o lado de lá.
Então eu falava, mana, a gente tem que buscar seguir bem aqui na Terra. A gente não sabe como é o lado de lá. O lado de lá pode ser muito mais interessante que o daqui. Então hoje vamos tentar pelo menos dar o conforto para Gabi e tocar nossa vida. A gente precisa seguir. E foi uma semana em que nós estávamos muito ansiosos com um monte de coisa que aconteceu. Na sexta-feira nós fomos na missa de sétimo dia. Nisso a minha amiga já estava muito bem. E aí, na hora de ir embora, eu comecei a cantar um louvor bem voluntário também. E ela, ai, que música é essa, amigo? Eu falei, é um louvor lindo, que eu amo. E comecei a cantar, tal, tal, tal. Lembrando que eu não tenho nenhuma religião, mas eu dou espaço para conhecer um pouco de tudo. E nisso nos despedimos e fomos embora. No dia seguinte eu recebi a notícia do falecimento dela. Então, para mim, isso foi um impacto muito grande. Aí eu acho que tem uma coisa que eu queria até questionar. Existem conexões que a gente traz na vida que são muito maiores do que, às vezes, algum membro da nossa própria família, que é algo muito forte. A minha conexão com a Jaqueline sempre foi intensa, foi algo muito latente. Então, quando eu te procurei aquele dia, eu falei, amigo, por favor, eu preciso receber uma carta, e no caso, as cartas elas são direcionadas apenas para membros da própria família, correto? Existe algum canal onde um amigo consegue ter a comunicação de outro? Na verdade, quando é psicografia para amigos, vamos lá. Você tinha aí a sua amiga. A sua amiga, primeiro ponto, ela vai preocupar em te dar um recado ou ela vai preocupar em falar primeiro com a mãe dela? Eu imagino que com a família, que a mãe dela ficou muito incomodada. Exatamente. Então, antes de um espírito falar com quem ele gostava como amizade, ele tem a preferência de falar com o materno, com o paterno, com o sangue. Membros da família, né? Exatamente. Então, a prioridade de um espírito é consolar a família. A amizade, ela é muito importante, mas a família é sempre em primeiro lugar. Mas em algum momento dessa fila, será que existe um espaço? É muito difícil, Isso, né, Tio? mas pode ser que você consiga através da conectividade espiritual. Conectividade. Ti, qual a diferença de uma cirurgia espiritual? Eu acho que a cirurgia espiritual ela vai focar direto no ponto onde a pessoa tá questionando uma dor ou alguma coisa do tipo, né? Ou um passe. O passe ele vai tratar como um todo? Como que é isso? O passe é algo momentâneo. O passe tem um efeito navalgina. Você toma uma navalgina aqui agora, a dor de cabeça passa, mas amanhã ela volta. Perfeito. O passe é algo momentâneo. E se para você estabilizar e ter uma semana muito boa. Agora, durante a semana, você vai desestabilizar. Aí vai ter que tomar mais um passe. O tratamento espiritual já é direto. É uma cirurgia, Entendi. que é bom ter o acompanhamento conforme a espiritualidade orienta. Sim, eu conheci casos de pessoas que passaram por cirurgia e que foram curadas. Que às vezes a mão do homem aqui na Terra não conseguiu curar e ela passou por um processo espiritual. Então, dali em diante, eu comecei a me interessar muito por esse assunto. E quais são os horários das suas lives, só por curiosidade, para a galera que vai querer te acompanhar mais? Bora lá. A nossa live sempre começa 9 horas e 45 minutos, 15 para as 10, de segunda a sábado. Ti, falando um pouquinho sobre os seus projetos sociais. Você termina um projeto, em seguida você já inicia outro, né? E são projetos que te dão tem a questão da visibilidade e o retorno que isso dá para as obras que estão associadas. Você está vinculado diretamente a alguma instituição? Você busca, que eu vi que tem o Lar dos Idosos, né? Que você fez uma ação específica para o Lar dos Idosos. Se eu não me engano, esse nome, não Vamos conheço. lá. Nós temos instituições parceiras, Perfeito, mas nós temos também os nossos cadastrados. A perfeito. Casa de Antônio Sales tem os seus cadastrados, famílias que são mantidas com os nossos projetos sociais. E nós temos, fora disso, as instituições parceiras, que são os asilos, que também são as escolas. Por exemplo, no passado nós ajudamos a APAE com 400 ovos da Páscoa. Então, são instituições parceiras, instituições que trabalham conosco, juntos conosco em parceria, mas também
nós temos os nossos cadastrados, nós temos as nossas crianças, nós temos os nossos adultos e os nossos idosos, que a instituição repassa o leite, repassa uma cesta básica, né, repassa as roupas, os brinquedos. Então, a nossa prioridade são os cadastrados dentro da nossa instituição, as pessoas que nós acolhemos. Mas como a gente ganha muita coisa, aí a gente acaba estendendo. Aí vai para uma escola, vai para uma creche, vai para um asilo, né? Vai para uma casa de recuperação, vai para a PAI. Então depende muito da campanha que nós realizamos e depende muito da quantidade de material que a gente ganha. Onde fica o centro espírita que ele frequenta? Bora lá. Nós temos a nossa sede administrativa em Caratinga, nós temos uma secretaria em Pavão e nós temos a nossa instituição aqui em Guarapari. Como eu disse, tem pessoas de todo o Brasil. Tem pessoas de todo o Brasil. Você não vai sair do Amazonas para vir aqui. Você não vai sair do Ceará para vir numa reunião aqui. Mas você pode assistir a nossa reunião no YouTube. Lá no YouTube nós temos o nosso canal. E lá tem tudo o que acontece aqui, acontece no YouTube. Então, no YouTube tem Evangelho no Lar, no YouTube tem a palestra pública, a palestra que nós damos aqui, os temas. No YouTube tem o terço. Então, da sua casa, você pode ter um centro espírita bem dentro da sua casa aí, para você ver com todo carinho e desfrutar do nosso conteúdo com todo amor. Agora nós vamos nos reunir aqui em Guarapari em junho no nosso encontro, o qual as vagas também já foram preenchidas. Mas para o próximo ano, se Deus quiser, vamos estar juntos. Certo. Aqui, subiu a pergunta do Léo. Sobre a minha madrinha, será que é possível ela se comunicar através de psicografia mesmo tendo anos? Tendo anos do desencarne, amigo? Sim, provavelmente é. Depende muito, tá, Léo? Porque a gente tem que colocar vários fatores. André Luiz, né, que foi um dos mentores de Chico também, nos fala que para cada caso é um caso. Se você morrer, o seu caso é um. Se eu morrer, o meu caso é outro. Né? Na igreja católica e na igreja evangélica, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Né? Na igreja evangélica, você morre ou você vai para o céu ou para o inferno. Na igreja católica, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você fica no purgatório. No espiritismo, não. O espiritismo tem um vasto campo, né? São várias hipóteses. Para cada espírito, para cada alma, se aplica, né, uma correção. Então, para cada um tem uma forma de estar, né? Por exemplo, não sei se ainda a tia dele reencarnou, tem que ver as datas, como é que ela se encontra, de que morreu, e aí começa a formar as informações espirituais. Dentro de todos esses locais, esses vastos locais onde os espíritos são direcionados, todos eles abrem canal de comunicação? Não, depende. O espírito só pode comunicar se ele tiver autorizado. Perfeito. O mundo espiritual não é um mundo desorganizado, onde qualquer um pode descer de elevador e vou descer lá na Terra, dar a mensagem e subir. Não, você tem que trabalhar para estar enviando uma mensagem. Então, o mundo espiritual é organizado, é tudo com agenda. Gente, por isso que o Xavier fala que o telefone toca de lá para cá. E é interessante o conteúdo, porque no começo, quando eu comecei a assistir, eu achava que era só mensagens que só vinha aquela coisa bacana e bonita, tipo, estou bem, pode ficar tranquilo, estou bem, pode ficar tranquilo. Até o momento em que eu comecei a acompanhar algumas leituras de cartas de pessoas que passaram altos perrengues no mundo espiritual, né? Que sofreu bastante até passar pelo processo de evolução lá dentro do mundo espiritual, né, Tio? É verdade. Na verdade, são os relatos que você viu, né? Exato. Qual que é os relatos? Como funcionam os relatos, né? Eu morri, eu apareci num vale, esse vale estava escuro, e eu apanhei muito, e eu fiquei preso no vale das trevas, ou no vale do alcoolismo, ou no vale de drogas, no vale dos suicidas, né? Ou nesses vales aí que ficam preso o espírito.
né? O espírito, pessoa que é muito materialista, né? Pessoas que têm muitos vícios, vícios de todas as formas, né? O egoísmo, e o espírito fica penando ali. Uma hora a mãe, o pai, o tio, a avó vai lá e resgata ele daquela situação. Opa, seu momento de sofrer passou. Agora é hora de você vir para os braços, né? Então, nós temos as nossas dívidas, né, kármicas, as nossas dívidas espirituais que nós angariamos aqui na Terra através do egoísmo, do ego, de vícios, né? E é sempre o membro familiar que vai fazer esse resgate. Geralmente é um membro familiar ou o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda. Certo. Qual conselho que você daria para as pessoas que têm alguma mediunidade e é resistente a isso? Eu vou te dar um conselho para você que tem mediunidade. Primeiro ponto, trabalhe de graça. Trabalhando de graça, você vai trabalhar para Jesus. Trabalhando para Jesus, Jesus nunca vai te desamparar. Existe uma frase: quanto mais eu trabalho para Jesus, mais Jesus trabalha por mim. Segundo ponto, disciplina. Terceiro ponto, disciplina. Quarto ponto, disciplina. Estuda para você não cair na marmotagem. Estude para você não cair como um palhaço de circo trabalhando na internet de qualquer jeito. Estude a mediunidade. Desenvolva. Trabalhe gratuitamente. Jesus vai recompensar você. Eu acho que muitas dessas pessoas que às vezes usam a mediunidade de maneira contrária tiram proveito às vezes da sensibilidade do outro, né? A gente vê o desespero às vezes através da escrita de tantas pessoas, né? Que é muito receber uma mensagem, que é muito ter esse contato com seu ente querido e às vezes acabam aceitando coisas que não aceitariam se estivesse no seu grau de consciência normal, por exemplo. E é a sensibilidade, é o desespero, talvez, né? Você disse uma coisa aí muito importante. Aqui em cima fica o Pix do Centro Espírita nas palestras, né? Nos estudos, nas psicografias, para o pessoal fazer a colaboração. Aí tem pessoas que falam, quanto que é a carta? Aí a gente reforça todos os dias, a carta é de graça, né? Você vai colaborar com a gente aqui, como você dá uma oferta para a Igreja Católica, assim como você dá o dízimo para a Igreja Evangélica, você também pode contribuir para o Centro Espírita para tocar as obras sociais. Então a doação ela é espontânea, a doação ela não tem valor fixo, né? É uma contribuição voluntária, porque o apóstolo Paulo nos diz na Bíblia Sagrada, lá em 2 Coríntios capítulo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no teu coração, não com tristeza, nem por necessidade, muito menos por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós acreditamos que a sua contribuição voluntária, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então a contribuição voluntária é que faz termos conteúdos bons, é o que faz a instituição pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar internet, comprar as cestas básicas, os ovos da Páscoa. Foram mais de 2.000 ovos da Páscoa. Foram mais de 10.000 litros de leite nas campanhas. Então, o que faz mover a instituição terrena são os recursos terrenos. Tem pessoas que falam, mas Chico nunca cobrou. Mas ele sempre recebeu as doações para ser aplicada na caridade. Aí nós temos que ter índole, temos que ter caráter, temos que ter zelo. Tem pessoas que comentam lá, pessoas novas, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. É verdade. Mas existe 2 tipos de caridade. A caridade coletiva e a caridade individual. Ô Emerson, a caridade individual é aquela caridade que você
dar um pão para um mendigo e você não precisa vir na internet e falar, olha, dei um pão hoje para o mendigo. Não. Essa caridade é a caridade individual. Você e Deus, mais ninguém. O que minha mão fez, essa aqui não precisa ficar sabendo. Mas a caridade coletiva, ela deve ser divulgada, porque a caridade coletiva envolve o meu dinheiro, envolve o seu dinheiro, envolve o dinheiro de todo mundo que está aqui. A caridade coletiva, ela é divulgada por fins de prestações de contas. Então, a caridade coletiva, ela é aquela que todo mundo dá um pouquinho e faz tudo. Exatamente. Então, é muito importante ter disciplina, transparência, zelo, responsabilidade para que a instituição fique de pé. Ti, qual é o seu canal no YouTube? No YouTube você vai pesquisar lá Casa de Antônio Sales. Perfeito. Casa de Antônio Sales. Você vai ter um centro espírita dentro da sua casa. Ti, o que a espiritualidade quer dos humanos, assim, de nós encarnados? Existe alguma coisa que eles gostariam que nós fizéssemos para o mundo melhor? Obediência, e a espiritualidade só cobra o que Jesus resumiu. Jesus resumiu todas essas folhas em apenas 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só isso que a espiritualidade cobra. As 2 leis que Jesus nos deixou. No Brasil existem tantas leis, mas Jesus resumiu todas as leis em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos nessa campanha, essa campanha do Dia das Mães, nós temos 13 ou 14 dias para fazer ela. Nós estamos arrecadando desodorante, estamos arrecadando sabonete, loção hidratante, shampoo e condicionador, creme dental e escova de dente. Nós precisamos de 50 unidades de todas. 50 unidades. E todo mundo que puder colaborar conosco para montar esse kit, aí vai poder fazer a sua oferta. Nosso Pix é ofertadeluz@gmail.com, é onde você vai poder contribuir e cair direto na conta da instituição com CNPJ e com o cadastro em dia na Receita Federal. E essa campanha do Dia das Mães, nós vamos repassar os 50 kits para o asilo aqui da cidade de Guarapari. Que dia que essa ação vai acontecer, Ti? Essa ação vai acontecer 1 dia ou 2 dias antes do Dia das Mães. Perfeito. Galera, então ainda tem tempo. O Ti já estava comunicando essa ação na live dessa semana e ainda precisa de bastante kit para poder fortalecer e realizar essa ação. Então, quem puder ajudar, qualquer valor. Ah, mas eu só tenho dois reais. Gente, qualquer valor. É a soma do montante. Então, aqueles que puderem ajudar de alguma maneira, ajudem, por favor, porque é lindo esse trabalho, é um trabalho muito, muito bonito, muito bacana, e a transparência, depois vocês vão ver tudo isso aqui na página deles, eles acabam expondo toda essa ação, e vale a pena. Então, quem tem a oportunidade, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade com os locais para onde a gente vai fazer as nossas doações, e nada como doar para um lugar onde a gente acaba acompanhando ali o retorno e a seriedade, né, que tem por trás de tudo isso. E como que você bola essa campanha? É que é bem interessante o kitzinho, gente. Eu quero um kit. Bora lá. Na verdade, essa campanha, ela é organizada pela nossa assistente social. Perfeito. A assistente social da instituição é que é responsável, né, por organizar, né? Ela é responsável por me vestir de Papai Noel, ela é responsável por me vestir de Coelhinho da Páscoa, tá com tudo aqui. Ela é responsável por fazer a ornamentação, ela é responsável por fazer as compras, né, dos kits. Então, nós temos uma assistente social que é responsável por cadastrar cada família que está abaixo da linha da pobreza,
famílias que dependem do Bolsa Família. Então, tem todo um contexto social disso aí, né. Então tem um cadastro que é realizado pela nossa assistente social, que é responsável, né, por organizar toda essa estrutura que nós fazemos, seja no asilo, seja na creche, seja, né, no orfanato. E acho que a campanha do Dia das Crianças, se eu não me engano, você foi num bairro onde as pessoas que vivem ali estão não só abaixo do nível da pobreza, eles estavam em condições de miséria, na verdade? É verdade. Nós já realizamos o Dia das Crianças em lugares onde tem realmente a miséria. O último Dia das Crianças nós fomos nos orfanatos da cidade, que chama Lar das Meninas e o Lar dos Meninos, são separados, né, são 2 instituições. E lá realizamos a ação social, levando a Vila Fantástica, a Vila Mágica, a Vila dos Sonhos, onde tem pula-pula, tem tobogã, tem sorvete, tem algodão doce, tem cachorro-quente, tem bolo, tem caixinha de surpresas. É uma vila mágica onde tem personagens, onde tem brincadeiras, né, e nós levamos aí a vila mágica para os nossos irmãos. Perfeito, é lindo, gente, é lindo. Aqui a última pergunta da Geisilene: visitas ao cemitério pode fazer com que o espírito não nos escreva? Atrapalha o processo de evolução deles? Não, não, pelo contrário, pensa sempre na frase de Jesus, Geisiele. E disse Jesus: "Onde estiver reunida em meu nome, ali eu estarei". Você pode estar no cemitério, você pode estar na sua casa, você pode estar em qualquer lugar. Se você está em nome de Jesus, ali você está protegido. E o espírito não vai se sentir menos pior, mais evoluído ou menos evoluído por você estar indo no cemitério e não atrapalha a evolução, tá? Você pode sempre orar, pedir a Deus, e da mesma forma que o espírito vai ao cemitério te ver, ele pode ir na sua casa. Reza dentro do seu quarto, na sua cama, ajoelhada ali, derramando as lágrimas, e da mesma forma que ele vai lá no cemitério te ver, ele pode ir dentro do seu quarto, na sua casa, te visitar. O Sakura pergunta se tem como saber a situação de desencarnado após seu desligamento. Existe um tempo, né? Acho que é um ano, né, tia, após ele. Depende da evolução espiritual. Por exemplo, o meu avô, nós tivemos notícias dele 7 dias depois que ele morreu. Ah, sim. Tem pessoas que conseguem com 1 mês, com 15 dias, com 1 ano, né, com 10 anos. Tem pessoas que não conseguem. Até porque o espírito ele precisa aceitar a condição de Exatamente. É o que o padre fala na missa. Tudo isso é mistério da fé. É mistério. É um mistério o mundo espiritual. Então nós nunca sabemos quando o espírito está realmente preparado. A gente só sabe quando o telefone toca. Aí a gente atende. A única coisa que eu posso dizer, gente, é que a gente consegue tratar desse assunto através da live do Tiago de uma maneira com que faz com que a gente se sinta tão leve. Eu sempre tive um receio de falar sobre esse tipo de assunto, porque era falar sobre isso, me dava uma tensão, me dava um desespero, tal, e a gente sente essa leveza. É inexplicável. Então é falar sobre a morte, mas de uma maneira natural, assim como a gente fala sobre a vida, né? Acho que é esse talvez o objetivo. Não sei explicar, mas só quero agradecer a ti. Vou te falar que essa entrevista foi uma das entrevistas mais emocionantes. Olha que eu conheço o Thiago, a gente conversa, a gente troca ideia. E essa entrevista já era para ter rolado há muito tempo, mas eu queria muito que isso acontecesse, gente, porque aqui eu tô falando além de um amigo, eu tô falando com um profissional, com uma pessoa que tem domínio sobre o assunto, e era um assunto que eu queria muito falar. Então, confesso a cada um de vocês, não sei se aparece para vocês, eu tô tremendo desde o início dessa entrevista, porque eu queria muito isso. Agradeço demais, Ti, por você ter se colocado aqui à disposição. E eu queria saber se você quer deixar uma última mensagem aqui para todos, tá? Com certeza. Primeiro ponto é que nós vamos, se Deus quiser, né, com a sua autorização, marcar um segundo round Mas claro, aí para nós. E uma honra. segunda coisa que eu quero dizer para todos vocês: sigam esta seguinte frase: a minha religião
é o amor. Nada mais que isso. Se você se sente bem na Umbanda, continue cultuando os pretos velhos. Continue amando seus caboclos. Se você está no candomblé, se apaixone cada vez mais pelos orixás, por Xangô, por Oxalá, por Yansan. Se você está na igreja evangélica, respeite o seu pastor e louve muito essas canções gospel que são maravilhosas. Se você está na igreja católica, ame Nossa Senhora de todo o coração. Não abandone a sua fé. Se você está no espiritismo, fique firme com os princípios de Kardec e acredite que a espiritualidade está te protegendo. Se você não tem religião, mantenha-se em paz e seja um cidadão de bem, porque o que importa são as nossas atitudes e não aquilo que a gente crê. Tenha força, tenha fé e esperança, que o mais importante é nós cumprirmos a palavra de nosso salmista Davi. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando nós vivemos em união, nós temos dentro de nós o respeito, a empatia e o amor ao próximo. Como diz a Selma, para quem é de axé, é axé. Para quem é de laroie, laroie. Para quem é do amém, amém. Para quem é do aleluia, aleluia. Para quem é do glória a Deus, glória a Deus. Fiquem todos em paz. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. E que o grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, venha descer uma bênção especial na sua vida como jornalista, no seu canal, na vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui. Muito sucesso. Gratidão, meu irmão. Obrigado por tudo, amigo. Deus te abençoe grandemente. Já estou ansioso para o segundo round. Só me avisar. Gente, acompanhem a live do Ti. Quem não tem, tem aqui. Eu mencionei logo nos stories. E depois, dessa semana mesmo, a gente vai colocar todos vocês. Ajudem na campanha, gente. É super bem-vindo. Qualquer ajuda é válida. Por favor, eles precisam muito. Amigo, Deus abençoe. Obrigado. Gratidão. E a todos que estão aí, eu conto com vocês. Vamos juntos? Se cada um dessa live aqui me doar um sabonete, eu já ganho 60 sabonetes. Temos 63 pessoas. Se cada um me doar um sabonete, eu já tenho 60 sabonetes. Vai ser uma bênção, não vai? ofertadeluz@gmail.com. Tira print aqui e vamos juntos na caminhada do bem. Beijo no coração. Um beijo. Deus te abençoe, tá? Fica com Deus.